retomando o contexto das nossas aulas, eu vou falar agora sobre as noções de filogenética, dar continuidade ao conteúdo. Sou o professor Marcos Bancilon, da matéria de Biologia 2. O nosso capítulo é o 16, Colégio Alternativa. A série é o segundo ano único e a nossa aula é a aula 14. E dentro do contexto do estudo dos cladogramas, a gente pode perceber que essas árvores que são associadas, né, a construção dessas árvores, ela na verdade funciona como uma espécie de representação gráfica da história evolutiva dos organismos dentro de uma linha de tempo. E aí a gente pode perceber que essa é a linha evolutiva dos animais cordados, que vão desde os primeiros peixes, lá ó, nos placodermos, ostracodermos, os peixes amandibulares, que a gente viu ano passado, os cartilaginosos, até que se chegue aos ósseos, e aí uma ramificação dos primeiros anfíbios, que são os anfíbios primitivos, em seguida os anfíbios atuais, e anfíbio primitivo dá origem a quem? Aos répteis, claro, né, os répteis que foram extintos, os dinossauros, e aos mamíferos. Eu tenho aí, ó, anfíbio ramificando para mamífero. Lá nos répteis atuais, perceba que os dinossauros eles puderam originar um grupo que é o grupo das aves. Então eu encontro répteis e aves como um grupo único, considerado então um grupo monofilético. E aí a gente vai compreender essa caracterização desse grupo monofilético conforme a gente for falando sobre ele. Dentro do contexto do cladograma, a gente tem a representação, como eu falei, mas elas não vão estar representando uma relação hierárquica. Por exemplo, o organismo mais simples para aquele que é considerado mais evoluído, né? Complexidade não significa organismo mais evoluído. Na verdade, todos os organismos existentes atualmente são evoluídos por quê? Porque são aptos a sobreviverem dentro do contexto daquela determinada situação, né? Daquele determinado clímax, daquele determinado habitat, nicho ecológico, tudo que nós encontramos associado àquela espécie que existe nos dias atuais. Né? A gente já falou que, inclusive, cada espécie não consegue conviver com seu ancestral. Né? Os ancestrais eles não conseguem conviver com seus descendentes. Por quê? Porque justamente existe esse ponto de cisão aí associado aos grupos. Evidencia também que essas relações evolutivas de diversos grupos, elas podem ser trabalhadas no contexto da construção dessas árvores, né? De maneira que os ancestrais vão estar representados em cada ponto desse que vocês veem aí, de ligação e ramificação, né? Que são chamados de pontos de dicotomia. Tá? A gente vai ver isso conforme a gente for trabalhando cada parte do cladograma. E é claro que a gente sabe que a característica que surge, ela vai ser compartilhada entre todos os indivíduos posteriores, ou então ela pode vir a desaparecer. Eu não tenho, no caso, essa característica, né, no caso, sendo necessária de ser apresentada a cada nível do cladograma. Se eu sei que, por exemplo, o pulmão surge, sei lá, aí nos anfíbios, é um exemplo, né? Eu não preciso representar, então, que aves vão ter pulmão, que répteis vão ter pulmão, que mamíferos vão ter pulmão, porque isso, na verdade, é uma característica que a gente já sabe da existência. Tá? Mas, por exemplo, para trás, eu sei que essa característica ela não está presente, no caso dos peixes, né? Apesar de que existem os chamados peixes pulmonados, né? Mas isso já é uma outra história, tá? Bom, e no cladograma a gente pode compreender da seguinte forma. Existe uma raiz, que é onde a gente encontra o ancestral principal, é chamado de ancestral comum, compartilhado por todos os descendentes do cladograma, e, é claro, esses descendentes eles vão ser representados por essas áreas conhecidas como ramos, onde na ponta de cada ramo desse eu tenho um grupo específico. Aí eu coloquei letras, né? A, B, C, D, E e F. Então, cada ramo vai ter um terminal. E esse terminal é a caracterização de cada grupo presente após o processo de divisão, né? Da cladogênese. O ponto onde essa cladogênese ocorre, ela é chamada de nó. E é ali naquele nó que eu percebo, no caso que a gente perceberia, a característica que surge e que irá, no caso, originar um novo grupo. O nome dessa característica, anagênese, né? Ou seja, eu tenho a origem de uma nova característica, uma anagênese acontecendo, e o conjunto dessas anagêneses, na verdade, fazem com que o grupo venha se ramificar, originando aí um ponto de cladogênese. Isso aí a gente vai estudando conforme a gente for analisando. Perceba que, no caso, no quadro de cima eu coloco anagênese ao longo do tempo. Tempo zero, tempo atual. Então perceba que é progressivo, de A a F, né?
essa raiz deitada é a representatividade de onde os organismos vão surgindo em dicotomia, em divisão em dois, tá? Que vai estar presente no cladograma. Lá no momento passado, em que a linhagem sofreu um processo de especiação. O que é essa especiação? De brotamento, de ramificação, onde um ancestral origina novas espécies. Pode não ser duas, né? Pode ser mais de duas, no caso. Dessa maneira, essa dicotomia ela vai se chamar de nó, como eu falei, e ela ocorre a cada cladogênese, ou seja, cada vez que vai ocorrendo uma cisão do grupo, a divisão dicotômica, eu tenho uma cladogênese. E, claro, aquele indivíduo que está ali naquele nó, ele vai representar o ancestral comum que vai ser compartilhado pelos ramos posteriores. Na ponta do ramo, como eu disse, existem os terminais. São os táxons, os grupos que são provenientes do processo cladogenético, ou seja, da divisão aí. Entre os nós, a gente também pode encontrar as diversas anagêneses, ou seja, como a gente vê no cladograma que está abaixo. Perceba ali, ó, vertebrados, tubarão, né? Provavelmente surgimento do crânio e das vértebras. Aí eu tenho, logo em seguida, o tubarão ali, ó, o esqueleto ósseo, né? Que origina os peixes ósseos. E aí, 4 membros, ou seja, que origina os tetrápodes, que são animais com 4 membros. Depois dos anfíbios, eu tenho o surgimento do ovo amniótico, né? E aí, esse ovo amniótico divide para dinossauros e aves, que vão ser originados. Perceba que crocodiliano é separado, porque é um outro grupo, né? Ele coloca ali, ó, 2 fenestras pós-orbitais. Fenestras são buracos que dão origem, no caso, à estrutura respiratória. Já, logo depois do ovo amniótico, eu também tenho ali, ó, o surgimento do pelo, que vai originar primatas e roedores e coelhos, né? Então, cada característica dessa que surge são as anagêneses, né? Que irão posteriormente originar o ponto de divisão para a cladogênese, certo? Bom, e quais são essas evidências? Como é que eu posso dizer que isso tudo existiu? A partir de um documentário fóssil. Esse documento fóssil ele existe até os dias atuais, né? A gente consegue inclusive encontrar diversos organismos que são considerados, na verdade, organismos que existiram no passado e que deixaram esses vestígios. E a palavra fóssil significa tirada da terra. São esses restos ou impressões biológicas. Por exemplo, coprólitos, que são fezes de animais, pegadas, esqueleto, estrutura dos animais que vão ficando, né, que vão sendo substituídas com o passar do tempo nesse processo de fossilização, que é lento e ocorre de troca e interação química, né, é considerado fossilização. Então, a fossilização ela depende das condições químicas, físicas e biológicas para a ocorrência. Por que no hemisfério sul nós temos uma pouca quantidade de fósseis, né? Se a gente vê mais fósseis associados ao hemisfério norte? Justamente por causa da questão dos trópicos, né? O calor faz com que eu tenha uma incidência muito maior de micro-organismos que vão decompor esses componentes orgânicos muito mais rápido. Lá na parte norte do globo, esses micro-organismos são menos diversos. Então, eu tenho aí uma probabilidade de manter esses fósseis, de manter esses resquícios muito mais evidentes por um longo tempo. E aí, a partir do processo de soterramento, eu tenho o surgimento dos fósseis, né? Então eu tenho aí, ó, restos de animais, pegadas, fezes, até mesmo as tocas desses animais. E uma questão interessante, esse soterramento geralmente ele surge a partir da formação das chamadas rochas sedimentares, né? Então em rocha sedimentar eu tenho um documento fóssil muito interessante. Tá? Além disso, ainda tem organismos que são considerados fósseis vivos, animais ou plantas, né, organismos em geral, que surgiram há bastante tempo, mas que existem nos dias atuais. Seus corpos não sofreram tanta modificação, né, ao longo do tempo geológico. E, por exemplo, exemplos de fósseis vivos, essas samambaias do grupo Osmundaceae, elas são muito antigas e existem até os dias atuais. A tartaruga de couro, chamada de Dermocheles, né? Ela não tem essa estrutura rígida formando o casco. A estrutura é coriácea. E os próprios crocodilianos, que são esses animais que são considerados fósseis vivos há muito tempo. Eles têm essa estrutura advinda a partir dos primeiros grupos e pouco se modificou de lá para cá. Tá? Se a gente comparar aí o crocodiliano primitivo a um crocodiliano atual, vocês vão perceber que a estrutura é pouco diferente. O que vai influenciar mais é o tamanho, né? A gente vai perceber que os organismos eram muito maiores.
características exclusivas compartilhadas. E aí a gente vê a separação dos tipos de características. Olha lá, na construção desse cladograma a gente pode analisar algumas características. A primeira de todas é aquela que nós chamamos de plesiomorfia. A plesiomorfia é um caráter antigo, é uma característica antiga, que ela pode ter sido ou não modificada, né, por outra mais recente dentro de uma linhagem. Só que essa plesiomorfia, ela é uma característica que ela une grupos, porque ela advém de estruturas muito antigas. Por exemplo, se eu falar uma característica plesiomórfica muito antiga, sei lá, a presença de membrana plasmática nas células dos seres vivos. Eu vou desde bactéria até o organismo mais complexo e eu tenho a membrana plasmática. Então significa que ela é tão antiga que eu posso classificá-la como uma plesiomorfia, né? Mas digamos que eu queira analisar em relação, perceba que eu tenho que colocar um ponto de relação, tá? Em relação à membrana plasmática, vamos dizer, eu quero analisar uma apomorfia, uma característica mais recente. Então eu coloco a presença da carioteca. Mas, professor, a presença da carioteca também é antiga. Mas se eu pegar um ponto de relação, por exemplo, eu usei a membrana plasmática, a presença da membrana plasmática é uma plesiomorfia. Já a presença da carioteca é uma característica mais recente, então ela é considerada uma apomorfia. Vamos lá entender agora, olha lá, apomorfia. Designa uma característica derivada recente, proveniente de uma característica ancestral. Ou seja, eu tive a invaginação da membrana plasmática e a formação da carioteca. É uma característica mais recente que a membrana plasmática? Sim, então eu considero ela uma plesiomorfia. Ah, mas espera aí. Se eu então considerar, sei lá, a presença de 4 membros nos tetrápodes e comparar com a presença da carioteca, a carioteca ainda continua sendo uma apomorfia? Não, ela passa a ser uma plesiomorfia. Por quê? Porque ela é muito antiga. Tetrápodes, ou seja, o surgimento dos 4 membros no tetrápode é algo muito mais recente. Então perceba essas correlações aí existentes entre as plesiomorfias e as apomorfias, tá? Só para que vocês entendam a diferença uma da outra. E aí, olha lá, uma condição é dita sendo apomórfica em relação à outra, podendo ser classificada como plesiomórfica se modificada a condição de referência. É o que eu falei com relação à carioteca, né, e aos 4 membros aí em tetrápodes. Por exemplo, olha aí o que eu falei, né? A presença de carioteca em determinadas células é apomórfica a sua ausência, ou seja, os procariontes não tinham a carioteca, mas os eucariontes têm a carioteca, então ela é uma apomorfia se comparado, no caso, à ausência daquela estrutura. Por exemplo, uma característica plesiomórfica, 4 membros em répteis. Se eu comparar a ausência dos membros, no caso, nas serpentes, né? A ausência dos membros nas serpentes foi uma especiação, ocorreu um processo de especialização para que eles viessem a desaparecer. Então, a ausência é uma apomorfia e a presença dos membros em répteis é considerada, né, uma característica plesiomórfica. Só que existem 2 pontos interessantes. Quando uma plesiomorfia é herdada por 2 ou mais grupos, eu chamo ela de simplesiomorfia. Caso uma apomorfia seja herdada por 2 ou mais grupos, eu vou chamá-la de sinapomorfia. Tá? E a autapomorfia é quando o caractere derivado ele vai estar presente somente em um único grupo, né? Em um taxo que é considerado terminal. Por exemplo, a presença de glândulas mamárias em mamíferos é uma autapomorfia. Eu não tenho em nenhum outro grupo da natureza essa característica. Ela é uma autapomorfia porque ela é final, ela é a última, né? Então perceba aqui, ó, a apomorfia ela está mais recente, plesiomorfia mais distante. Sinapomorfia, vários indivíduos compartilham e a autapomorfia somente um grupo compartilha, tá? Para que vocês entendam. Bom, e na classificação relacionada aí ao processo evolutivo, eu tenho uma taxonomia natural, que vai ser baseada nos resultados advindos a partir de um processo de especiação observado na natureza, ou seja, aquele processo está acontecendo sem influência humana, e a taxonomia artificial, que não vai levar em conta a filogenia, mas vai levar em conta princípios estabelecidos pelo homem. Por exemplo, raças de cães
não são considerados taxonomia natural, são considerados taxonomia artificial. Por quê? Porque é um ponto, no caso, são cruzas, são características estabelecidas, selecionadas pelo homem. Não foi a natureza que foi lá e estabeleceu aquele ponto. Então, raça não pode ser classificada como taxonomia natural. Mas, por exemplo, a espécie Canis lupus familiares, a gente já encontra aí num ponto da taxonomia natural. Ou seja, todas as raças de cães são Canis lupus familiares, a partir de uma taxonomia natural. Conseguiram compreender isso aí, né? E aí eu entro com o ponto do monofiletismo, do polifiletismo e do parafiletismo. No monofiletismo eu tenho um conjunto de espécies que vão compartilhar um ancestral exclusivo, ou um grupo inteiro que vai conter todos os descendentes daquele ancestral. Por exemplo, aves não é um grupo separado de réptil. Na verdade, aves está dentro dos répteis. É um grupo, um táxon que está dentro do réptil. Então eu digo que ave e réptil, os dois grupos, formam um grupo só, que é considerado monofilético. Já no caso do polifiletismo, eu tenho quando um grupo possui táxons com ancestrais distintos. Por exemplo, antigamente dizia-se que mamífero tinha ramificado de aves. Isso é muito doido, né? Mas, na verdade, mamífero ramifica de anfíbia. E aí, olha lá, mamífero ramificando de aves. Existem correntes que acreditavam nisso, né? Só que a gente sabe que mamífero ramifica de anfíbia. Então, se eu pegasse ave e mamífero, antigamente dito um grupo próximo, né? Na verdade, hoje a gente sabe que não. Que mamífero tem um ancestral e ave vai ter um ancestral posterior. Então perceba que aí eu tenho um grupo considerado polifilético. Outro grupo também considerado polifilético é o grupo protista, o reino prototista, né? Onde as algas elas são classificadas dentro do grupo dos protistas heterotróficos, que não produzem seu próprio alimento. Então, algas e protistas heterotróficos são dois grupos separados, mas por conveniência, foram colocados dentro do mesmo grupo. Então, é necessário que se estude para que esses grupos sejam novamente separados. E no parafiletismo, a gente diz que existe um grupo inexistente. Por quê? Porque escolhe-se um conjunto de espécies em que foram excluídos alguns descendentes. Por exemplo, eu excluo aves de dentro de répteis. Então, isso é um grupo parafilético, é um grupo inexistente. Por quê? Porque ave está dentro de réptil, né? Então, a retirada do grupo de aves de dentro do táxon réptil é considerado um grupo parafilético, ou seja, um grupo inexistente, tá? Isso acontece em alguns pontos dentro da classificação taxonômica, devido a alguns interesses em especial, tá, pessoal? Mas essas são as formas de classificação dos grupos. E olha lá, nas semelhanças morfológicas, eu tenho, claro, a embriologia, onde a gente retoma aquela frase que eu falei para vocês, né, de Ernest Haeckel, que é a lei da bioenergética, ou da biogenética, que ele diz aí o seguinte, que a ontogenia recapitula a filogenia. O que é que Haeckel queria dizer com isso? Que a gente pode entender o processo embriológico e, analisando esse processo embriológico, eu percebo a evolução dentro do contexto das espécies, principalmente quando eu me refiro aos cordados, tá? Então, essa ontogenia, que é a embriologia, recapitula a ligação entre os grupos, que é a filogenia. E aí eu também tenho as chamadas estruturas homólogas, são aquelas que são derivadas de um mesmo grupo ancestral. E aí essas estruturas, elas refletem parentesco evolutivo, né? Elas traçam uma árvore evolutiva. O reconhecimento de que espécies vivas evoluíram a partir de outros organismos remotos, né? Colocou um novo desafio, que era o quê? Agrupar esses organismos em categorias que representem essas afinidades evolutivas. Ou seja, quando eu analiso essas estruturas homólogas, eu percebo que elas vão possuir um mesmo ponto embrionário. Vamos lá, a presença dos membros superiores em cavalos, a presença dos membros anteriores nas nadadeiras anteriores das baleias, né? Quando eu analiso uma baleia, eu percebo que a nadadeira dela, anatomicamente, é muito similar, principalmente na parte óssea, na parte da estrutura interna, com a pata do cavalo. A diferença é que essas estruturas elas foram adaptadas a meios específicos. Um para nadar, outro para trotar, né? Então veja aí como é interessante. E aí a gente entra no ponto chamado de divergência evolutiva, quando a gente associa
as características homólogas, né? E essas estruturas homólogas, elas desempenham funções diferentes. É o que eu acabei de falar. A pata do cavalo serve para o trote, né? Já a nadadeira da baleia serve para nadar. Eu tenho também o braço humano, a mão humana, que pode ser comparada a essas duas, que serve, né, para pinçar, pegar. Então perceba que assim, são estruturas que vão possuir, são homólogas, porque vêm do mesmo ancestral, têm funções diferentes, mas se você perceber, a anatomia ela é praticamente a mesma, só que organizada de forma diferente. E aí eu analiso um outro ponto, que é a irradiação adaptativa. É uma denominação que ela vai ser dada, né, quando um grupo ele acaba por originar diversos outros grupos, né? Olha lá a teoria dos tentilhões de Darwin. Provavelmente eu tinha um grupo que pertencia ao continente e alguns indivíduos desses grupos migraram para aquele conjunto de ilhas em que Darwin visitou, que são as Ilhas Galápagos. Chegando lá, ele encontra variações de bicos diferentes para os tipos de tentilhões. Então, o que ele percebe? Que aqueles bicos são provenientes de adaptações àquele meio onde cada um chegou e se adaptou ali, mas são provenientes daquele indivíduo que pertencia ao continente. Então, eu tenho uma determinada espécie irradiando, né, e formando um novo conjunto de espécies devido à questão dos vários nichos ecológicos diferentes, tá? Nas estruturas análogas, a gente vê que essas estruturas são semelhantes porque exercem a mesma função, mas não vão estar relacionadas aí evolutivamente, como é o caso, por exemplo, da asa de um morcego e da asa de um pássaro, né? Se você analisar, aí é claro que não vão possuir a mesma origem embriológica, não tem o parentesco evolutivo, mas tem funções parecidas, né? A asa de uma libélula, a asa de um pássaro, olha aí, ó, são origens embrionárias diferentes, mas possuem a mesma função. E isso leva, né, ao que a gente chama de convergência evolutiva. Porque essas estruturas elas não podem ser usadas para construir uma relação filogenética. Por exemplo, eu não posso dizer que a libélula é próxima do pardal porque eles têm asas, né? Essas asas têm pontos de origem diferente dentro das árvores filogenéticas. E aí, na convergência evolutiva, são essas estruturas análogas, mas que são resultadas de especiação. Ou seja, os organismos vivem em um ambiente muito parecido, em um nicho ecológico muito parecido e acabam tendo as mesmas necessidades. Então, as estruturas acabam se adaptando àquelas condições. Perceba como é interessante, né? Essa questão da condição das estruturas, tá? Mas elas não vão possuir origem embrionária evolutiva próxima. São origens embrionárias diferentes. E, por último, chamados órgãos vestigiais, que são aqueles que vão aparecer como órgãos que, com o passar do tempo, eles vão perdendo a função e aí eles chegam, né, a desaparecer. Mas eles também servem para atestar essa questão da ancedência comum. Vamos lá. No ser humano, a presença do apêndice. Nós não utilizamos mais o apêndice, então ele foi regredindo até que vai chegar a um determinado ponto que ele não vai fazer mais diferença. Ele já não faz, né? A gente brinca, diz que só serve para inflamar. Mas, por exemplo, coelhos possuem apêndice. Por quê? Porque se alimentam com sementes. Então, veja essa correlação aí criada devido a esses órgãos vestigiais, né? E olha lá, quando a gente fala sobre a questão das adaptações. Bom, do latim, adaptações vem adaptus, que significa tornar-se apto, né? Cada uma dessas estruturas que vai surgindo dentro do contexto das espécies serve para fazer com que essas espécies elas sejam próprias à sobrevivência nesses espaços, né? A manutenção e a sobrevivência dessas espécies. E aí eu tenho, dentro do processo de adaptação, um processo conhecido como camuflagem, onde algumas espécies vão apresentar aspectos corporais que vão tornar semelhantes ao meio. Isso vai dificultar a visualização deles por predadores, tá? Os predadores não vão conseguir acessar facilmente esses organismos. Só que camuflagem não é a mesma coisa de aposematismo. Aposematismo é a chamada coloração de aviso, né? É quando o animal ele tem uma coloração que informa ao predador que ele é venenoso, perigoso ou não palatável, tá? E aí a gente entra no ponto que refere-se a camuflagem e mimetismo, que é diferente. Por quê? Porque o mimetismo, ele diz o seguinte: algumas espécies vão desenvolver coloração de aviso, isso é próprio delas, né?
E essa característica ela é aposemática, ou seja, ela está informando ao predador que ela não é própria para que ele venha consumi-la, né? E aí a gente entra no que a gente chama de mimetismo batesiano, né? O que quer dizer isso? É quando a espécie ela acaba por se parecer com uma espécie aposemática. Vamos lá, a coral falsa e a coral verdadeira. Na coral falsa e na coral verdadeira, a coral falsa é pouco venenosa, ela não tem um veneno muito expressivo, mas ela tem uma estrutura corporal de coloração, inclusive, similar ao da coral verdadeira, porque se um predador chegar até ela, o que ele vai dizer? Eita, eu não sei se é uma coral verdadeira ou uma coral falsa, então eu não vou perturbá-la, né? Esse é o mimetismo batesiano, tá? E aí a gente também entra, por exemplo, nessa lagarta que é Meroplanes, que ela tem uma cabeça similar, né, a uma cascavel. Olha aí, que é interessante, mimetismo batesiano. Ela mimetiza uma cascavel. Se o animal chegar perto dela, ele vai se assustar, tá? O próximo mimetismo é aquele conhecido como mimetismo milleriano. Esse mimetismo milleriano é aquele que junta, ele une espécies que são tóxicas, repugnantes ou perigosas entre si. E aí elas estão dentro de um grupo. Por exemplo, o grupo das corais, né? Eu tenho as corais verdadeiras aí, e essas corais, todas elas são venenosas. Elas apresentam características muito próximas. Todas elas vão possuir a mesma característica aposemática. Então perceba que dentro do contexto desse aposematismo, todas as espécies são venenosas e todas as espécies vão apresentar essa similaridade. Então, isso é o mimetismo milleriano. Por exemplo, as vespas do gênero Hipodíneros, que são essas vespinhas que vocês estão vendo aí. Todas elas são venenosas ou pouco palatáveis. E aí o que acontece? Todas elas têm características muito parecidas umas com as outras, para alertar, né, ao predador que todas elas são venenosas, tá? Diferente do batesiano, só para que vocês entendam. E aí a gente percebe cada um dos pontos. Olha lá, no primeiro quadro a gente pode ver a ontogenia, né? Tá colocando aí, por exemplo, tartarugas, polho, que é no caso galinha, peixe, que é rã, servo, vaca, humano. Perceba que eu tenho aí na construção cada um dos grupos, né? 1 vai ser o peixe, 2 vai ser a salamandra, 3 vai ser a tartaruga, 4 vai ser a galinha, 5 vai ser o porco, 6 vai ser uma vaca, 7 vai ser um conejo, eu não sei o que é. Me perdi agora. E o último vai ser o ser humano. Perceba que eles são muito parecidos dentro do contexto ontogenético. Então, o que está dizendo, né? Que a ontogenia recapitula a filogenia, tá? Nas estruturas homólogas, a gente pode perceber aí, ó, é muito particular, né? O que foi em vermelho, os ossos em vermelhos vão estar presentes em todos os 4 grupos, e assim como o amarelo, assim como o azul. Então veja que na organização os ossos são os mesmos. Qual é a diferença? A função que é dada, né? E aí eu tenho as chamadas estruturas homólogas, são essas, certo? Embaixo eu tenho as análogas, a comparação, por exemplo, da asa de um inseto e da asa de uma ave. Perceba que na ave eu tenho penas e ossos. Lá no inseto eu tenho as estruturas, né? E toda a estrutura é formada por quitina, que é um polissacarídeo, que não é o mesmo material componente aí dessas penas. Na irradiação adaptativa, a gente mostra o tentilhão que provavelmente originou cada um dos bicos nas outras ilhas. Olha lá, utilização como ferramenta, pegador de insetos, pegador de folhas. O primeiro, né, o primordial, ele coletava sementes, mas a gente tem um do bico mais fino que coleta larvas, outro que tem um bico maior que come frutas e brotos, né, lembrando um psitacídeo. Então perceba que de uma espécie original, vários bicos eles foram originados. Então isso é a adaptação, a irradiação adaptativa. Na divergência evolutiva, eu tenho ali, ó, a mesma estrutura homóloga em todos os organismos, só que desempenhando funções diferentes. No tubarão eu tenho uma nadadeira, na ave eu tenho uma asa, no pinguim eu tenho uma outra asa diferenciada, né? No morcego a asa, no leão marinho a nadadeira também, no homem, né, já o braço. Então perceba que todas elas são homólogas porque se parecem, né? Mas o que é que vai acontecer? Elas vão desempenhar funções diferentes. Na convergência evolutiva, eu estou colocando aí um golfinho, um ictiossauro e um tubarão. O golfinho é um mamífero, o ictiossauro é um réptil e o tubarão é um peixe.
Todos os três vão possuir a mesma estrutura corporal. Por quê? Porque desempenham a mesma função de caça, geralmente podem ter o mesmo nicho ecológico, então vão ter, no contexto evolutivo, né, o mesmo habitat de sobrevivência. Só que evoluíram de forma diferente e por ancestrais diferentes. Peixe é um ancestral, réptil, outro ancestral, e golfinho, que no caso é mamífero, outro ancestral. Então perceba que todos os três se parecem, mas são evolutivamente diferentes. E aí ele colocou também o sapo, né? Que respira pulmonar, mas está lá dentro da água, o jacaré, que também é pulmonado, mas está na água, e o hipopótamo, que também é pulmonado, mas está na água. Né? Como órgão vestigial, o osso peniano nos mamíferos, que desapareceu aí nessas baleias. Né? Foi uma estrutura que, com o passar do tempo, ele desaparece, e na verdade só resta essa impressão que é esse osso peniano. Tá, pessoal? Nas evidências moleculares, a gente também encontra a presença de algumas situações bioquímicas que podem definir proximidade evolutiva. No caso, a presença do citocromo C, que é responsável pelo processo de respiração celular. Né? Se eu comparar diversos organismos bioquimicamente, eu vou perceber que existem pontos onde esses organismos vão estar mais próximos e mais distantes. Por exemplo, o porco produz insulina, assim como o boi produz insulina, assim como nós produzimos insulina. Antigamente, antes do advento da insulina produzida em laboratório, nós utilizávamos a insulina advinda do porco e do boi. Por quê? Porque a gente não conseguia sintetizar esse componente molecular, esse componente químico em laboratório. Hoje já não, a gente já consegue fazer isso, né? Mas assim, antes a gente utilizava esse componente, essa insulina, advida a partir desses animais. Por quê? Para poder justamente sanar essa questão da diabetes. Mas algumas pessoas, elas tinham reações alérgicas, né? Justamente porque não era próprio do ser humano, mas era próximo e conseguia sanar o problema. Então perceba como é interessante essas evidências moleculares, né? Produção de substâncias provenientes do metabolismo energético, né? De diversos indivíduos diferentes, pode ser até igual. O citocromo C, que é essa proteína responsável pela cadeia respiratória, lá na respiração celular, ela vai ter um papel central aí na respiração aeróbica, né? Que vai estar associada a diversos indivíduos. E, por exemplo, a organização dos aminoácidos que vão formar esse citocromo C vão desempenhar o mesmo papel, né? Mas vão estar organizados de forma diferenciada. Mas veja como é interessante, como essas evidências deixam claro que os organismos eles estão associados, tá, pessoal? No princípio da parcimônia, nós temos a questão da construção das filogenias, né, que vão ocorrer a pequenos passos. Ou seja, isso vai acontecendo muito lentamente a cada característica derivada que vai surgindo dentro dos grupos. Sendo que no processo evolutivo, né, dos grupos, a gente sabe que aquela característica ela só surge uma vez e ela vai ramificar para todos os grupos. Ela pode se manter, né, se perpetuar, ou ela pode acabar desaparecendo. E essas primeiras características presentes na raiz e nos nós, né, dos cladogramas, são as que se encontram aí presentes na maior parte dos grupos que a gente vai analisar, tá? Então esse é o princípio da parcimônia, que toda evolução ela acontece de forma muito lenta. A cada anagênese surgida, a cada ponto específico de apomorfia que aparece nos ancestrais, nos grupos, e que irão originando novos grupos atuais, tá? Pessoal, muito obrigado, agradeço por vocês terem paciência de virem até aqui, e deixa aí uma brincadeirinha novamente para vocês, né, com o Haroldo aí, tá? Beleza? Até mais!